Norberto, a nossa proposta para o acolhimento na Cracolândia, ela... Sim, a Cracolândia, vamos começar por aí, ela é um problema complexo, né, cara? Não é de uma área só. Você tem que ter o acolhimento de saúde mental, que é prioritário. E aí nós estamos com uma proposta muito legal chamada CAPS Móvel. Todo mundo conhece o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o equipamento que atende saúde mental. Só que aí tem o seguinte, Vilela. Você acha que um cara viciado em crack, ele vai lá no CAPS, pegar uma senha, esperar para ser atendido, esperar um mês da marcação da consulta? Não existe. Você tem que ir até ele, fazer a abordagem ativa. Isso é o CAPS Móvel. Nós vamos criar consultórios de rua nas regiões das cenas de uso. Obrigado. Tô bem, vou só na água. Ah, é? Nas regiões das cenas de uso de drogas e ir lá com profissionais de saúde mental, com assistentes sociais, fazer a abordagem e levar essa pessoa para o tratamento. Mas isso por si só não resolve. O problema da Cracolândia também é um problema de ordem social. Uma parte importante dos dependentes químicos da Cracolândia, não sei se você sabe disso, Vilela, é ingresso do sistema prisional. Então é o cara, foi preso, rompeu o vínculo familiar, não tem mais ninguém, saiu da cadeia sem casa, então não tem onde morar. Esse cara não consegue um emprego porque, por ser ex-presidiário, Não consegue se recolocar? não consegue se recolocar. Esse cara se afunda na droga e aí é ladeira abaixo, irmão. Tem gente lá, 10, 15 anos. Se você não estender a mão, não der um acolhimento pra esse cara, não der oportunidade de geração de renda pra esse cara, você pode até tratar. Depois que você tratou, Ele volta. semana seguinte ele tá lá de novo, meu amigo. É enxugar gelo. Então, o tratamento mental, saúde mental, tem que vir junto com a intervenção social. E o terceiro ponto, aí é a parte de segurança, que tem a ver principalmente com Polícia Civil e Polícia Federal, que é combater o tráfico. Enquanto a droga chegar com tanta facilidade lá, gente, vai ser muito difícil resolver. Nós estamos falando, pô, do centro da principal cidade da América Latina. Como é que se chega? Como é que não se desbarata as quadrilhas? Do lado da Estação da Luz, né? Do lado da Estação da Luz. O crack não nasce no canteiro da Estação da Luz. Ele chega lá. até lá. Ele chega até lá. Então tem um trabalho de segurança pública que é de combate ao crime organizado, que leva a droga para lá. Tem um trabalho de saúde mental, que é o CAPS Móvel, a nossa proposta, que é de dar tratamento para o dependente. E tem um trabalho de intervenção social, de assistência social, acolhimento de moradia e geração de renda para essa pessoa não ir para reincidência depois. Esse é o combo que eu quero fazer na Cracolândia. E eu vou acompanhar isso de perto. Falo isso para vocês. Tá lá no meu programa de governo, vocês podem ver. Dia 1º de janeiro eu vou criar um gabinete integrado para a Cracolândia ligado diretamente a mim, ao prefeito. Criar esse gabinete, botar todas as secretarias. Que secretarias que atuam na Cracolândia? Saúde, segurança urbana, né? Assistência social, direitos humanos. Todas as secretarias que atuam na Cracolândia, vai compor esse gabinete integrado e vão responder diretamente a mim. Eu vou acompanhar isso para e passo, tratar com a prioridade que o tema merece. Não perguntaram sobre monitoramento de câmera, não, né? Não. Sobre o Nunes falou, né, que tem implantado isso. Marçal também falou sobre câmeras. Tabata, se eu não me engano, também falou sobre reconhecimento facial e tudo mais. Qual a tua ideia sobre isso? E também o problema de perfilamento racial e tudo aquilo que pode vir em relação a isso. Esse é o tema. Eu defendo câmera. A tecnologia, ela é um instrumento para nos ajudar. Mas também a do CT, a câmera câmeras privadas. Fazer a integração que for possível e uma central de monitoramento da prefeitura para usar a informação com inteligência. Porque também não adianta você ter o dado e não transformar o dado em informação, que é o que acontece hoje, tá? Tem câmera pra caramba, mas isso não é... o que acontece hoje. Na prefeitura o sistema é burro. Ele não integra, não transforma em informação. Nós vamos integrar. Qual é o problema? Porque o Ricardo Nunes bota fake news, aí o PSOL foi contra, o Boulos foi contra. O que exatamente foi contra? A que nós fomos contra? Não era o sistema de câmera. Era por duas razões. Quando ele criou o Smart Samp inicialmente,
Tinha dois problemas ali. Primeiro, o algoritmo das câmeras envolvia perfilamento racial, que já foi rejeitado em várias cidades e países do Explica mundo. o que é isso. Como Isso como é o funciona? seguinte. Quando você faz um sistema integrado de câmera, você tem ali um algoritmo do que a câmera, do que o sistema das câmeras tem que prestar atenção. Vamos dizer assim, né? Quem são os potenciais suspeitos? Porque acontece um monte de coisa ali na câmera. Para você poder fazer o monitoramento em tempo real, quem são os potenciais suspeitos? E neste sistema estavam pessoas negras e pessoas em situação de mendicância como suspeitos. Isso está errado, isso é racismo. Isso eu não aceito. Um outro problema aí é a cara do Ricardo Nunes. A empresa que ele escolheu era uma empresa que já tinha um histórico de escândalos e de corrupção na prefeitura. Entrou e não foi só o PSOL, viu? Para deixar muito claro, o Ministério Público acatou isso e só seguiu em frente quando ele corrigiu. Entendi. Ok. Melhorou. São duas coisas. Colocar câmera e ter uma maneira inteligente de pegar esses dados e transformar em informação para Claro, e fazer isso de maneira inteligente e sem racismo, né, cara? Sim. Sem preconceito. Por que uma pessoa negra é mais suspeita que uma pessoa branca? Como é que é isso aí? E para o pessoal entender, isso é feito por humano. O humano programa. Lógico, isso não é a máquina que decide. Não é uma máquina que decide, né? A máquina é racista. Isso é a programação do sistema. Exato. Então, pera um pouquinho. É possível utilizar a tecnologia de uma maneira correta. Colocar os parâmetros certos. Com os parâmetros certos. É isso que eu defendo e é isso que eu vou fazer. Tá. Fala, Tuti. Vamos lá. Tem mais algumas perguntas aqui sobre habitação. Vamos lá. O Douglas manda: você propõe requalificar edifícios abandonados para locação social, mas em uma cidade com um déficit habitacional gigantesco, como esses poucos prédios vão fazer a diferença real? Cara, não são tão poucos, tá? Só pra gente ter uma ideia, o número de imóveis abandonados na cidade de São Paulo chegou, segundo o IBGE, a 590 mil. 590 mil. Pra gente ter um parâmetro de comparação, a população em situação de rua de São Paulo, que é gigante e mais que dobrou na gestão do Ricardo Nunes, é de 80 mil. Mas tem razão a pergunta, porque isso por si só a requalificação de prédios não vai resolver, e uma parte da requalificação de prédios não é imediata, por exemplo, quando depende de desapropriação. Então, como que eu vou também tratar o problema da moradia? Primeiro, fazer parceria com o governo federal no Minha Casa Minha Vida para construir novas habitações. Isso é importante também, isso precisa fazer. Não tem jeito, tem um déficit habitacional. Segundo, tocar num tema que pouca gente fala, que é o déficit habitacional qualitativo. O que é isso? Quando a gente fala de falta de moradia, não é só a pessoa que está sem teto, cara. Falta de moradia é, às vezes, alguém que tem uma casa, mas é irregular. A casa está em situação precária. Não tem reboco na parede. Não tem urbanização, esgoto a céu aberto. Não tem escritura. Uma parte importante do problema de moradia na cidade de São Paulo é um problema também de urbanização e regularização fundiária e de melhoria habitacional. Não é só construir casas. E aí eu vou pegar pesado com um programa que a gente está chamando de Periferia Viva. O que vai ser o Periferia Viva? Ele vai ter 3 coisas. Primeiro, melhoria habitacional. O que é melhoria habitacional? Você já entrou numa favela, Vilela? Já. Em Paraisópolis, por exemplo, aqui aqui perto. Você olha da Giovanni, Paraisópolis, qual é a paisagem que tem? Um monte de casa sem reboco, com tijolo baiano aparente, certo? Grudado uma na outra. Grudado uma na outra. Ruas Estreitas, becos, escadarias, escadões, vielas. Isso é o retrato de uma favela padrão. A primeira coisa que eu vou fazer é dar dignidade para a pessoa que mora num daqueles barracos que você vê, numa daquelas casas que você vê da Giovanni. Ter uma casa sem reboco não é só que é feio, é uma questão estética. Não é só isso não, cara. É umidade, é infiltração, é a criança em casa desenvolvendo problema respiratório, é um conforto térmico desastroso. No calor aquilo vira uma estufa, no frio aquilo vira um freezer.
É disso que nós estamos falando. Isso é uma condição desumana que as pessoas vivem. Então, nós vamos criar o programa de melhoria habitacional que vai dar a estrutura e o acompanhamento técnico da prefeitura para rebocar e criar melhoria em todas as casas das favelas. Nós não vamos conseguir fazer todas de uma vez, porque são muitas. A nossa meta é chegar a 250 mil em 4 anos. Né? Segundo, isso é da porta para dentro, vamos chamar assim. Da porta para fora, a gente vai fazer urbanização, que é o seu padrão. É canalizar o córrego, é melhorar a escadaria, é às vezes abrir uma rua, é fazer um negócio que vai melhorar a convivência na comunidade. Medellín fez essas duas coisas, cara. Foi inovador. Inclusive do ponto de vista de redução de índices de violência. Você acredita? Pô. Foi um case. Você deve ter visto em filme aquelas comunidades de Medellín, que era como se fosse uma favela, mas todas as casas coloridas, cada uma Sim, tem uma sim, cor sim. rebocada, pintada. O ambiente fica diferente. Muda, claro. Muda. Iluminada, a escadaria toda com grafite, um negócio legal na comunidade. Terceiro, nós vamos dar o documento para as pessoas. Você não tem ideia, Vilela, do que é uma família morar há 30 anos no mesmo lugar. O filho já teve filho e o cara não ter a segurança de que aquilo é dele. Pode aparecer ali, uma especulação imobiliária, não sei o quê, e passa o trator, tira o cara, tudo que ele investiu, já fez laje, fez o cômodo de cima, fez o... Então, regularização fundiária, você dá escritura, documento em papel passado, o cara dizer isso é meu, vai ficar pro meu filho, pro meu neto, isso é dignidade, é futuro, cara. Eu vou fazer o maior programa de regularização fundiária da história da cidade de São Paulo, porque eu conheço isso de perto. Desde o movimento social, em 20 anos. Eu conheço, para mim isso não é estatística, não é número frio. Eu conheço as pessoas que moram nessas casas. Muitas delas. Eu conheço pessoas que não têm escritura. Então, isso para mim é uma questão de honra. Não é, promessa de campanha. Não, isso para mim é uma questão de honra. Eu vou fazer isso aí. Vou fazer o Periferia Viva, nós vamos mudar a cara das comunidades em São Paulo e vou fazer o maior programa de regularização fundiária que essa cidade já viu. Estamos caminhando para o final, Boulos. É o seguinte, antes de eu... Já vai pensando nos seus pontos positivos e um ponto fraco. Não vem falar ponto fraco, eu sou muito perfeccionista. Eu quero defeito aqui, eu quero defeito, quero coisa ruim. Então já pensa nisso daí. Mas antes eu queria saber... Eu vi no último debate você um pouco chateado falando pra Tabata, a gente tá do mesmo lado, no mesmo espectro. Você acha que ela tá pegando pesado contigo? Você acha que faz parte do jogo? E no segundo turno, você passando, se vai ter conversa com ela de vocês fazerem um esqueminha aí? Cara, pra mim tem conversa sempre. Sempre? Sempre, independente de qualquer situação. Eu não vou mencionar segundo turno, Vilela, porque... eu acho que seria até desrespeitoso, Entendi. porque parece você supor que alguém não vai subestimar. Eu prefiro falar disso no dia 7 de outubro. Você entende esse movimento dela? Cara, as pessoas fazem escolhas. Eu acho que o que eu acho, cara, é que a Tabata ajuda a qualificar essa eleição. Eu já disse isso publicamente mais de uma vez. Concordo. Porque é o seguinte, cara, olha, ela tá eu vou lá num debate, pera um pouquinho. Eu vou querer discutir propostas. O que a gente fez aqui? Falar do Poupatempo da Saúde, falar do centro da cidade, falar do Periferia Viva, falar de moradia, explicar as coisas. Aí você chega lá, tem o Marçal lacrando pra corte. Você chega lá, tem o Ricardo Nunes gaguejando, mentindo, se esquivando Cadeira de tudo. voando. Você chega lá, você olha, cadeira voando, pancadaria, tiro, porrada, bomba, mentira. Ter alguém que, assim como eu, quer discutir a cidade... Eu acho bom pra caramba, por mais que tenha posições diferentes, é natural. Eu sou um cara que faço política num ambiente democrático. E sem mágoas. Não, jamais. Faz parte do jogo. Eu faço política num ambiente democrático, cara. Isso significa saber lidar com diferenças. Eu perdi 2 eleições. A eleição para prefeito passada, eu fui pro segundo turno com o Bruno Covas. Eu perdi. Eu não falei mal de urna. Verdade. Eu não saí xingando ele. A primeira coisa que eu fiz quando saiu o resultado foi ligar pro Bruno, depois de uma campanha dura, e parabenizá-lo e fazer uma declaração pública dizendo que eu iria fazer oposição, que eu estava, minhas posições se mantinham, mas que eu desejava para ele que fizesse o melhor para São Paulo. Faz parte do jogo, né? Tem que ser.